Bom, fomos para São Paulo com uma criança de 5 meses e uma criança de 3 anos. As crianças se comportaram bem, principalmente o pequeno, o Luca. Ele ficou muito tranquilo durante todo o passeio, né? Em todos os passeios, em alguns momentos ele estava dormindo, em outros momentos ele até interagia, ria para as coisas. Então, para um bebê de 5 meses eu achei que valeu a pena. Já o João, eu achei que ficou um pouco cansativo. Por exemplo, no Animalia, que pra mim foi o evento mais legal, ele tava cansado, ele tava dormindo, a gente acordou ele pra entrar. Então, até pra mim foi um alerta, assim, eu falei, nossa, o João não tá com perfil de Disney e essas coisas, porque ele fica muito cansado. E aí acaba que ele fica mal-humorado e não aproveita tanto. E a gente fica frustrado, né, porque a gente se organiza, gasta um dinheiro pra ir. E eu realmente acho que vale a pena fazer as coisas com mais calma, mais devagar. Ou separar um dia mais cheio e um dia com menos atividades, se alguém quiser fazer esse tipo de passeio. No aeroporto foi muito tranquilo. Outro conselho, leve pouca mala. A gente já não levou muito, mas sempre dá uma confusão no aeroporto. Então, assim, reduza bastante os seus volumes de mala. Leva realmente só o necessário. A gente ficou em Airbnb, que é uma opção que eu acho interessante pra quem tá com criança pequena, né? Que tem que fazer comida, arrumar comida, essas coisas. Apesar de a gente não ter cozinhado, a gente tem essa liberdade, né? Pra fazer as refeições, caso queira comprar alguma coisa só pra finalizar no hotel. Eu tava mais angustiada, era a parte do trajeto aéreo. E foi a parte mais tranquila, tá? Eu me preparei assim, fiz uma mochilinha só de brinquedos pro João, que acabou que ele não usou tanto, até porque a gente se programou, era um trecho curto, né, um voo rápido, e a gente foi pela Azul. E o voo da Azul, na ida, teve o filme, ele assistiu Toy Stories, então não precisou dos brinquedos. E na volta ele dormiu, então talvez fosse necessário, mas acabou não usando nessa experiência. E o mais novinho, o Luca, também dormiu no voo. A ida ele dormiu o voo todo e a volta ele dormiu uma boa parte do voo. Então foi muito tranquilo, não teve aquela coisa de chorar com pressão do avião, nada disso. Com relação ao passeio em si, eu achei tudo muito corrido. Eu fiz uma programação rápida, porque eu falei, se for muito tempo de viagem, acho que vai ficar cansativo, sair de casa, né, e tudo mais. Então a gente foi numa quinta-feira, aproveitamos o dia da quinta lá em São Paulo, a gente chegou cedo, antes do almoço. Ficamos sexta, sábado e voltamos no domingo cedo, porque eu queria ter um dia pra descansar na volta. Então, no fim, foram 3 dias de viagem, né? 3 dias de programação. E eu selecionei 3 programações que estavam focadas na criança mais velha, de 3 anos. Porque a criança pequenininha ainda não se diverte muito com isso, né? Então, a gente foi no Aquário de São Paulo no primeiro dia. O tempo que a gente reservou foi totalmente adequado. É uma atração que eu daria, assim, uma nota 7. É um aquário legal, pra quem gosta de peixes, animais, vidas marinhas. É interessante. Só que não é um lugar deslumbrante, né? Pra quem já foi no SeaWorld e tal, é diferente, assim. É uma atração que é menos bonita, né? Menos glamurosa, digamos assim. Mas é legal, vale a visita. Tem assim, pra mim o ponto alto da visita é o urso polar, que ele é gigantesco, enorme. É realmente, assim, uma coisa que chama muita atenção. Eles fazem ali uma experiência imersiva para as crianças, como se elas fossem viajando pelos continentes. Então eles chegam e tem, né, ali aquele embarque de antigamente, sabe como era, com aquele portão de embarque, assim, lá de quem é da década de 90 vai reconhecer visualmente aquele espaço. E vai, né? Aí tem também animais que não são aquáticos, tá? Então tem, por exemplo, na Austrália tem cangurus, tem koala, eu acho que tinha koala, né? Tem os animais da África, tem os animais do Ártico, né? Do Ártico não, né? Do Polo Norte, que no caso tem o urso polar, tem pinguins e tal. Então, assim, tem também animais que não são necessariamente animais de água, que também são animais terrestres, né? Não são peixes do aquário especificamente. A comida lá eu não gostei muito, mas eu acho que se você reservar assim 3 horas, você consegue passear com tranquilidade ali no Aquário de São Paulo. Vale a pena ir, mas de todas as atrações que a gente reservou para esse final de semana foi a que eu menos gostei. O segundo dia foi o dia que eu mais amei, e é o que eu acho que realmente é um grande diferencial. Eu nunca tinha estado no Brasil numa atração como essa. Eu achei, assim, bem com cara de coisa gringa, sabe? Assim, desses. Não que o gringo seja melhor, mas como tem mais visitação, tem mais história de investimento em entretenimento, eles acabam tendo atrações mais ricas, digamos assim, né? Ricas em detalhes, ricas em conforto. E foi o Animalia Park, que fica em Cotia. Esse realmente é um passeio pra você passar o dia todo. A gente fechou o passeio. Fomos as últimas pessoas a ir embora. A gente foi embora e eles apagaram as luzes. Então, assim, realmente a gente curtiu o dia todo. Assim, pontos altos que eu amei. A gente viu muita atividade animal. Então, assim, os animais soltos, os animais, né, vivendo ali no ambiente deles. Eles ainda ficam próximos de nós, tá? Não é como o zoológico, por exemplo, de Miami, que o animal fica bem distante, então é um pouco mais desconfortável pro animal, melhor pra quem tá vendo, mas eles têm áreas de visitação
aéreas assim, né? Porque tem as passarelas, então você vê por cima e tudo, então tem uma vista boa. Eles se preocuparam em colocar sombra em todo o parque, o que é muito legal. Assim, você fica muito mais confortável para andar com criança, para andar você. Eles têm algumas opções de conforto muito legais, como por exemplo aluguel de carrinho, porque é um chão que você anda lá, assim, é um passeio bem longo. Além disso, tem várias paradas para fazer lanche, para fazer almoço, que eu achei muito legal. E assim, comida boa, sabe? Assim, o refeitório deles, a comida é maravilhosa. E tem muito bicho, assim, muitos bichos diferentes, que você não vê nos zoológicos normais. E você percebe que tem um cuidado, uma cautela. Muita gente cuidando dos animais, preservando. Tem aviários lindos. Então, assim, é um espaço de contemplação da natureza muito bonito. Eu sei, né, que existem essas questões de críticas, né, de zoológicos, animais presos. E eu acho que faz todo sentido. Mas, assim, pra pessoa conhecer o animal pessoalmente, dos zoológicos que eu já fui no Brasil, é o que teria condições mais dignas para os animais, assim, que a gente percebe que eles estão mais à vontade, digamos assim. Eu já fui na África, e a proximidade que você fica do animal na África é mais ou menos a proximidade que você fica dos animais nesses ambientes, né? Só que, obviamente, existe uma barreira entre os animais e nós, né? Exceto, por exemplo, na fazendinha, né? E outras áreas que tem animais que são mais domesticados, digamos assim. E aí depois que você faz todo esse percurso, que é um percurso enorme, que tem bicho de todos os ecossistemas, assim, do mundo, aí tem um parque de diversão. Exatamente, um parque pequeno, que é pra criança da faixa etária do João mesmo, assim. Ou até um pouquinho mais, assim, eu acho que uma criança de até uns 7, 8 anos no máximo vai se divertir muito. Uma criança mais velha, não sei se vai se divertir tanto nesse parque. O João não pôde entrar em alguns brinquedos por altura, tem muitos brinquedos que são tamanho mínimo de 1 metro, e ele não tem 1 metro ainda. E faltam centímetros, eles não deixam entrar, eles são super rigorosos com isso. Então, mas ele brincou muito, adorou, assim, é tipo um parque de diversões fechado, assim, com montanha-russa, isso né, encontra em qualquer lugar, mas finalizou o passeio com chave de ouro pra ele, porque ele amou essa parte. Não foi muito complexo chegar em Cotia, a gente gastou acho que 1 hora, mais ou menos, de carro, 1h30, talvez, pra chegar até lá. Então, pra quem for pra São Paulo, eu acho que vale muito a pena. E o terceiro passeio, que foi no terceiro dia, que era o dia que a gente tinha programado pra fazer de manhã o planetário do Parque Ibirapuera, e a gente não conseguiu vaga, e à tarde o Parque da Mônica. Eu não recomendo isso, tá? A gente só foi no Parque da Mônica, e ainda assim achei que ficou apertado. Mas como a gente foi no sábado no Parque da Mônica, estava muito cheio, mas assim, muito cheio. Ele fica num shopping, no SP Market, que fica na Avenida das Nações, em São Paulo. É um parque temático da Turma da Mônica, e eu confesso que eu fiquei um pouco frustrada. Eu acho que é porque eu tinha no meu imaginário que eu fui lá quando eu era criança, era outro parque, em outro local. Mas eu achei muito legal. E agora, como adulta, eu achei legal. Então, assim, eu daria pro Animalia nota 9,5, e para o Parque da Mônica eu daria, assim, uns 8 no máximo. Então, assim, é legal, vale a pena ir, mas não é uma atração que, sei lá, você não vai encontrar em outros parques por aí, né? Assim, os brinquedos são bem feitos, tem toda a temática da Mônica, né, da Turma da Mônica, pra quem gosta disso. E tem também a facilidade de estar dentro de um shopping, a facilidade de você se deslocar e chegar até lá, né? Em São Paulo é uma coisa mais ou menos centralizada, o que é legal. O custo é próximo, tá? O preço foi parecido, assim, de todas as atrações. O aquário é um pouquinho menos, mas o Animalia e o Parque da Mônica é o mesmo preço, assim, em torno de R$150 por pessoa, 130. Varia um pouco, né, o preço de idoso, né, porque a gente estava acompanhando os nossos sogros. E, por exemplo, eu achei a atração do Animalia muito mais legal, muito melhor que o Parque da Mônica. Mas eu acho que vale a pena. Atente-se ao dia, se puder ir, sem ser no final de semana melhor, porque tinha muitas excursões, então a gente passou muito tempo nas filas, eles não deixam segurar vaga, todo mundo paga, então todos os adultos que entram pagam, então a gente fica meio à toa, assim, se for muita gente. De repente, se estiver fazendo uma viagem com uma família grande, poucas crianças, não precisa ir todo mundo de jeito nenhum, os outros adultos podem ficar livres pra fazer outras coisas e não precisam pagar a entrada. Então essas seriam as minhas dicas, do ponto de vista geral. Eu acho que super vale a pena viajar com crianças, como eu gosto muito de viajar, o meu marido gosta muito de viajar. A gente já quer criar essa cultura para que os nossos filhos também saibam, curtam, gostem de viajar. E principalmente porque eu acho que a criança, ela se adapta a viver uma realidade diferente da casa dela. Porque a gente tem muito a nossa rotina, o nosso roteiro, tudo sempre igual, a comida que ele tá acostumado, o local que ele tá acostumado para dormir. E aí quando você tira ele desse costume, né, você desequilibra essa rotina dele, ele também vai ficando mais maleável. Né? Essa é a minha interpretação.
E eu acho que isso é um aprendizado para eles, até pra gente poder fazer outras viagens maiores por mais tempo com tranquilidade, sem ficar aquele menino enjoado que só, eu só como tal coisa, eu só vou em tal lugar e tal, que é muito mais difícil você fazer essa adaptação depois. Então, como é algo que faz parte da nossa rotina, da nossa cultura familiar, eu já quero iniciar com eles desde cedo. Então, eu achei que apesar do cansaço, valeu super a pena.